Vamos dizer de ordem 1, tá? O que é um polinômio de Taylor de ordem 1? Eu vou querer uma função de primeiro grau, tá? Uma função afim a x mais b, que no ponto x0 tem o mesmo valor que a função x0 e a mesma derivada, tá? Então, eu quero y igual a x. Vamos dizer assim, eu vou chamar de P1 de x, tá? Para indicar que é o polinômio de grau 1 ax mais b, tal que, bom, vamos pegar primeiro de tudo uma função definida em algum subconjunto de R que contém um ponto x0 onde ela é derivável, tá? Então sejam f de R em R e x0, um ponto no domínio da f, com f derivável, tá? Em princípio, bastaria que ela fosse derivável só no ponto x0. Tá bom? Então eu quero um polinômio desse tipo, tal que vale o seguinte: P1 de x0 é igual a f de x0 e P1' de x0 é igual a f' de x0. Tá? Então eu quero um polinômio de primeiro grau com essas propriedades. Agora, veja só, você concorda que eu posso escrever o polinômio dessa maneira? Ou também posso escrever ele, entre aspas, centrado no ponto x0? Vê se você deixa eu escrever isso dessa maneira. Ele continua sendo um polinômio de grau 1. Né? x0 é uma constante, então quem é o coeficiente angular? É a, e quem é o coeficiente linear? b menos a vezes x0. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Para a conta ficar mais fácil. Tá? Então veja, quem que eu quero descobrir para determinar um polinômio de grau 1? Quantos números eu preciso conhecer? 2, que é o coeficiente linear e o angular. Então eu preciso de 2 números e, portanto, para descobrir 2 números eu preciso, pensando em sistemas lineares, 2 equações. Tenho 2 equações? Tenho, essas duas. Então isso aqui vai me produzir um sistema que vai me permitir determinar quem são A e B. Tá certo? Essa primeira equação te diz o quê? Quem é P1 calculado em x0? É B, né? Se eu substituo x por x0 aqui, eu vou ter B. Então eu já descobri quem é o coeficiente linear. Tá? Se eu quero, quem é a primeira derivada desse polinômio? Derive uma função de primeiro grau que você obtém com o coeficiente angular. É o A. Tá certo? Vai ficar AX e o resto é tudo constante. Então eu vou ter que A é igual a f' de x0. Então, descobri quem é o P1. P1 de x, quer dizer, é o polinômio em volta do ponto x0, como é que vai ter que ser a carinha dele? É o f de x0, que é o b, mais a x menos x0. Você reconhece isso aqui como alguma equação que a gente já viu? Essa é exatamente a equação da reta tangente. Então, o que a gente sabe aqui? Que o polinômio, esse cara que eu vou chamar de polinômio de Taylor de ordem 1, é a reta tangente no gráfico. Quais são as propriedades que a gente viu? A gente viu que essa é a melhor reta que aproxima a função em qual sentido? No sentido de que o erro dividido por x menos x0 tende para zero. Tá? Então, se você chama de E1 de x, o que é E1 de x? É a diferença entre o valor real da função num ponto e o valor obtido pelo polinômio de Taylor, né? Vamos deixar aqui, é a equação da reta tangente em x0, tá? Ao gráfico da f em x0. Esse erro, o que a gente sabe disso? Demonstramos, né? Temos que o limite, quando x tende para x0,
desse erro sobre x menos x0 tende a zero. Tá? Qual que era o significado disso? Que o erro na minha aproximação, a diferença entre o valor real e o valor aproximado da função pela reta tangente, tende para zero mais rápido do que o x tende para x0. Tá bem? Ou seja, uma boa aproximação em primeira ordem, se você quiser pensar. Tá certo? Então, a gente pode definir, né? P1 de x é o que a gente vai chamar polinômio de Taylor de f. Vou escrever aqui em cima. Polinômio de Taylor de f em x0, em torno de x0 ou em volta de x0. Polinômio de Taylor, desculpa aqui, ó, de primeira ordem, tá? O polinômio de Taylor de primeira ordem dá f em torno de x0. E o E1 é o erro também de primeira ordem na aproximação de f de x por P1 de x. Tá? Então, o erro está lá, ele existe, pode ser um número positivo, negativo, né? Não tenho garantia nenhuma de que esse número é maior do que esse. Eu só sei que eles estão perto. Tá? Tenho essa propriedade, mas a gente consegue dizer mais. É um primeiro resultadinho. Eu consigo ter algum controle sobre o valor desse erro. Tá? Esse é um primeiro teorema. Então, sejam f de R em R duas vezes derivável, tá? E pega x0, um ponto no domínio da função, e P1 e E1 de x como acima. Tá? Ou seja, o polinômio de Taylor de primeira ordem dá f em volta de x0 e o erro associado a esse polinômio de Taylor de primeira ordem. Tá? Então, existe um certo x barra dentro do intervalo, vou escrever assim, entre x0 e x, tá? Entre mesmo, não pode ser, não é nem o x0 nem x, é algum cara no interior do intervalo x0 a x. Por que eu escrevi entre x0 e x? Porque o x pode estar tanto à esquerda quanto à direita do x0. Posso aproximar o valor da função em valores menores ou maiores do que x0. Tá? Então, o x barra é um cara ali no meio, tal que o erro de primeira ordem na aproximação no ponto x é exatamente igual à segunda derivada da função nesse ponto x barra sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Tá? Ou seja, eu consigo obter uma estimativa para o erro. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu sei que essa derivada aqui, a segunda derivada da função é menor do que 1, então eu sei que meu erro vai ser menor do que o quê? Meio vezes a diferença entre os pontos ao quadrado. Então, se x está bem perto de x0, esse cara tende para zero relativamente rápido. Portanto, o erro vai ficar menor do que a diferença ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto, se eu pego um x0 aqui e o x é um cara que dista menos de uma casa decimal, essa diferença é menor do que 0,1. Elevado ao quadrado, menor do que 0,01. Se esse cara aqui é menor do que meio, então a diferença é menos do que 0,01 ao quadrado, ou seja, sobre 2. Ou seja, eu vou ter garantia de que meu número está correto
até a segunda casa decimal, porque o erro é menor do que uma coisa que está lá na terceira casa decimal, o primeiro número significativo dele. Tá bem? Então vamos tentar provar esse teorema e fazer uma conta. Um exemplo. Tá, então, demonstração desse fato. Vai usar o teorema de Cauchy, né? Por isso que eu fiz ele antes. Tá bem? Então vamos lá. Vamos chamar h de x função x menos x0 ao quadrado. Tá bem? Agora vamos fazer umas contas bem sofisticadas. Quanto que vale h de x0? Zero. Quanto vale a derivada de h em x0? Deriva. Quanto que vale a função h'? 2 vezes x menos x0, tá bom? Então, no ponto x0, quando substituir aqui, dá zero também. Jóia. Vamos fazer uma conta. Eu queria mostrar que o erro é igual a isso. Quem é o erro na aproximação? Isso aqui eu posso escrever como sendo e de x. Quanto vale o e de x0? E de x0 vale 0? Se eu ponho x0 aqui, vai ficar f de x0 menos p1 de x0. P1 de x0 é igual a f de x0. Tá bem? Então isso aqui está certo. Agora, isso aqui eu posso escrever como h de x menos h de x0. Tá bem? Porque o x0 é 0. H de x0 vale 0. Subtrai 0 no numerador e denominador. Não fiz nada. E é uma função derivável? É a diferença entre f e um polinômio. Portanto, a diferença entre duas funções deriváveis. H também é derivável. Posso aplicar o teorema de Cauchy. O que o teorema de Cauchy me diz aqui? Que isso aqui vai ser igual à derivada de e, num certo ponto x1, intermediário, dividido pela derivada de h, num certo ponto x1, intermediário. Tá certo? Pelo teorema de Cauchy, com x1 entre x0 e x. Agora, quanto que vale E1' no ponto x0? Deriva a função e. Ela é derivável, né? Quando você deriva, vai dar o quê? F' menos P1'. Tá certo? Vamos fazer essa conta aqui em cima. Quanto vale E1' de x? F' de x menos P1' de x. Tá? Quanto que vale P1' de x? Deriva. Deriva essa função, uma função de primeiro grau. Derivada é o coeficiente angular aqui, F' de x0. Tá? P1 tem derivada constante. Quanto que vale isso aqui no x0? Zero. Então o que eu vou fazer? Eu posso subtrair em cima de novo. Isso aqui vai ficar E1' de x1 menos E1' de x0. Tudo isso eu posso dividir por h' de x1 menos h' de x0. Por que eu posso fazer isso? H' de x0 é 0. Tá certo? Quanto que dá isso? De novo, pelo teorema de Cauchy, vai ser o quê? A segunda derivada de e num certo ponto x barra, onde x barra é algum número entre x1 e x0, dividido pela segunda derivada do h nesse mesmo ponto x barra. Tá certo? Então, de novo, Cauchy com x barra entre x1 e x. 0. Agora, quanto que é o h duas linhas de x? Deriva isso aqui de novo. É constante igual a 2, né? Então, aqui embaixo o denominador é 2. Quanto que é e duas linhas? Deriva isso aqui de novo. Quando for derivar, vai ser a derivada da f, duas linhas, né?
E a derivada desse cara vale quanto? Um polinômio de grau 1, a segunda derivada é 0. Acabou. Então, o E duas linhas de x é o F duas linhas de x, e, portanto, isso aqui é o F duas linhas de x barra. Tá? Então, o que a gente concluiu? Vamos escrever. A gente vai ter que o E de x sobre h de x é, no final das contas, F duas linhas de x barra sobre 2. Quem que é o h? X menos x0 ao quadrado, tá bom? Então, está demonstrado o teorema. Então, eu consigo dominar o erro na aproximação se eu conseguir dominar a segunda derivada da f. Vamos fazer um exemplo. A gente, não sei como é que estamos de horário. 10 minutos? Vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos tentar calcular aproximadamente quanto vale o log de 1,003. Tá? Obter uma estimativa para esse valor e tentar saber quanto que a gente errou. O que a gente tem para calcular? Por enquanto, só o polinômio de Taylor, né? Como é que você escolhe o polinômio de Taylor conveniente? Qual é a função que eu vou querer usar para calcular? Log. Tem algum valor próximo de 1,003 do qual você conhece o logaritmo? Não, de 1, né? Então eu vou pegar f de x igual a ln de x e vou pegar meu ponto x0 igual a 1. Tá certo? Vou escrever o polinômio de Taylor nesse caso. Quem que é o polinômio de Taylor? Vai ser, vamos repetir a fórmula, f de x0, f' de x0, x menos x0, tá bem? Quanto que dá isso nesse caso? ln de 1 mais, quanto que vale a derivada? 1 sobre x0, né? Só que x0 é 1. X menos x0. Quem é o polinômio de Taylor, então? x0 vale 1. Bom, então, quem que vai ser o nosso polinômio de Taylor? ln de 1 é 0, é x menos 1 só. Tá bem? Então, o que eu posso dizer? Que o ln de 1,003 é aproximadamente o P1 calculado em 1,003. Estou aproximando o valor da função pelo seu polinômio de Taylor de ordem 1. Quanto que dá essa conta? 0,003. Então, é um valor aproximado. Quão boa ou não essa minha aproximação, a gente vai fazer com uma estimativa do erro. Tá? Quem que é o erro? Vai ser o f duas linhas num certo ponto x barra sobre 2 x menos x0 ao quadrado. Quem que é o f duas linhas? A f é o logaritmo. O f duas linhas, o f' vai ser 1 sobre x, f duas linhas, menos 1 sobre x barra ao quadrado. Tem um 2 aqui, né? Vezes x menos 1 ao quadrado. Esse x barra, o que a gente sabe? Da demonstração do teorema, o x barra era um número entre o x1 e o x0. Mas quem era x1? Era algum cara entre x e x0. Então esse cara, com certeza, é algum número entre x0 e x. Quem é meu x? 1,003. Então, com certeza, o x barra pertence ao intervalo aberto do x0 até o x. Tá? E, portanto, o que eu posso fazer? Tentar estimar o erro no 1,003 vai ser o quê? Menos 1 sobre 2 x barra ao quadrado, 0,003 ao quadrado. Tá?
que eu posso dizer a respeito disso aqui? Se o x barra é menor do que x, né, eu vou ter então o x barra um número entre 1 e 1,003. Qual é o maior valor que isso aqui pode assumir? Vamos botar em módulo para se livrar desse menos? Qual é o maior valor que 1 sobre 2x² pode assumir nesse intervalo? A função é decrescente, né? Então o maior valor vai ser no extremo esquerdo. Então isso aqui com certeza é menor do que meio vezes 0,03 ao quadrado, né? Isso aqui dá quanto? É 3 vezes 10 a menos 3, né? Então vai dar 9 vezes 10 a menos 6. Que dá, aqui é 4,5 vezes 10 a menos 6, isso com certeza é menos do que 10 a menos 5. Tá bom? O que isso quer dizer? Que esse valor aqui, eu estou cometendo... Bom, não tem 5 casas decimais aqui, mas você bota... isso está me garantindo que esse erro é menor do que 10 a menos 5. Portanto, eu tenho certeza que o valor está correto até a terceira, quarta casa decimal. Aí. Tá? Tá claro a ideia geral? Depois a gente volta nas contas específicas. Você aproxima o valor da função, isso aqui te dá uma estimativa para o erro. Como que foi essa estimativa para o erro? Eu tentei dominar o valor da segunda derivada naquele ponto x barra que eu não conheço. Então eu consegui calcular o valor do log desse número, 1,003, com uma aproximação que é boa até a quarta casa decimal aí, talvez. Qual foi a passagem concreta desse exemplo que você não entendeu? Daqui para cá, eu calculei a segunda derivada da função f. Quem é a função f? ln. Deriva uma vez, 1 sobre x. Deriva de novo, menos 1 sobre x². Tá bem? Então você consegue obter aproximações bem razoavelmente precisas para números que são dados por funções deriváveis. Tá, na aula que vem a gente faz o polinômio de Taylor de ordem 2, e aí eu escrevo a fórmula para o de ordem n e a gente faz bastante coisa em cima disso. Dá para provar, por exemplo, que o número e é irracional, usando o polinômio de Taylor. Vou tentar fazer isso na aula que vem, tá? Já vão trabalhando nos exercícios da lista, porque a gente já pode discutir, tirar dúvidas semana que vem. Tá? Bom fim de semana a todos!